Olá, queridos irmãos, que honra poder estar aqui mais uma vez para compartilhar com os queridos a respeito da nossa Bíblia em um ano, esse projeto tão lindo. Queria pedir para você aí, onde você estiver, não esquecer de curtir, comentar, compartilhar e fazer o nome de Jesus conhecido. Aí mande nos seus grupos, para os seus amigos, para todas as pessoas que você puder alcançar. Iremos dar início no livro de Neemias 5, que descreve realmente uma crise interna ali que ameaça o progresso, da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Nós vamos ver aqui nesse texto que enquanto os judeus trabalhavam incansavelmente para concluir a obra que ali estava sendo realizada, eles enfrentavam uma série de dificuldades que vai desde a escassez de alimentos, eles tinham hipotecas abusivas e, além disso, empréstimos com juros exorbitantes. Pasme você, além de tudo isso, eles ainda tinham a venda de filhos em escravidão para pagar as dívidas, como vocês poderão acompanhar aí, do versículo 1 ao 5. Porém, nós também podemos ver aqui neste mesmo capítulo que Neemias ele era o líder espiritual encarregado dessa reconstrução. E ele, totalmente indignado com o que estava acontecendo, ele vai lá e confronta diretamente aqueles que estavam explorando seus próprios irmãos judeus, exortando para que eles pudessem realmente viver no temor de Deus e seguir suas leis, Você vai ver tudo isso aí também acompanhando do versículo de 6 a 11. Queridos, mas o mais importante aqui desse texto de número 5 é que nós vamos ver que Neemias ele liderava pelo exemplo. Ele sempre se mostrava muito preocupado com as pessoas, ele dava assistência financeira e muitas vezes até dos seus próprios recursos. E por final, nesse texto aqui nós vamos ver que esse texto relata que Neemias, já como governador de Judá, ele se recusava a usar os seus privilégios e se comprometia em servir realmente o povo sem conflito algum de interesses, o que fez dele um grande exemplo de liderança justa e compassiva, porque justamente era uma liderança que estava alicerçada em fé em Deus, uma fé genuína em Deus e principalmente pelo amor ao próximo, que você vai ver aí no final deste texto do versículo 14 ao 19. Por seguinte, vamos ver Neemias 6. Aqui já o texto de Neemias 6, ele já vem nos relatar 3 tentativas dos inimigos, de parar a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essas tentativas foram justamente planos de assassinato contra Neemias, que foi justamente ali confabulado entre Sanbalat, Tobias e Gesem, que tentaram fazer uma armadilha para chamar Neemias, para se encontrar com ele, para assassiná-lo. Depois disso, nós vemos também outra tentativa foi de calúnia, onde também Sanbalat enviou uma carta acusando Neemias de se tornar rei novamente. Só que Neemias, mais uma vez, discerniu essa armadilha e orou a Deus para poder lidar com seus inimigos, que você vai ver no versículo 6. Além também de traição, onde os inimigos tentaram atrair Neemias para dentro do templo, violando a lei de Deus. Mas Neemias, mais uma vez, orou por sua proteção e não caiu nessa armadilha. No final do capítulo, nós vamos ver que o trabalho nas muralhas ele foi concluído em apenas 52 dias. Porém, um grande testemunho da ajuda de Deus nós vemos aqui. Porém, mesmo assim, queridos, os inimigos não desistiram, continuaram a ameaçar. Porém, Neemias, o que ele fez? Ele ordenou medidas de segurança para garantir que a cidade permanecesse segura. A lição que nós tiramos é que, mesmo que, queridos, os inimigos tentem parar a cada um de nós de fazermos a obra do Senhor, eles não conseguirão, principalmente se nós formos confiantes e permanecermos vigilantes. Nós sabemos que o Senhor nos protegerá. E por fim, Neemias 7, ele apresenta 2 ações importantes, que é a segurança da cidade e o censo de repatriados. Porque, queridos, quando você for fazer essa leitura aqui, você vai perceber que o objetivo principal de Neemias, além de reconstruir as muralhas, era também de repovoar Jerusalém com uma linhagem pura de judeus. Então, o que ele fez? Ele começa a fazer esse repatriamento, mas fazendo um censo, principalmente começando por aqueles que retornaram de Zorobabel, e daí ele foi incluindo sacerdotes, levitas, cantores e porteiros do templo, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão. E aí o que acontecia? Logo, já que ele já estava tendo essa contagem da população, o que ele fazia? Ele ia e reforçava as medidas de segurança, porque aí permitia que os portões da cidade fossem abertos
abertos apenas por algumas horas por dia, mantendo os cidadãos como guardas, né? Então esses aí foram os 3 textos de Neemias. Vamos dar prosseguimento com Salmos 99, que é conhecido também como o salmo de louvor à santidade do Senhor. Como nós podemos ver já a partir do versículo 5 do Salmos 99, que ele fala assim: louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. No 9 também nós vemos: louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Ou seja, nós vemos aqui o salmista exaltando o rei, né, o nosso querido rei todo-poderoso, ele sempre fazendo questão de destacar que o governo deste rei se estende por toda a terra e que não há limites para o seu domínio e poder. Esse é o Salmos 99. Então ele sempre estimulando nós como filhos de Deus a termos relacionamento com o nosso Pai Celestial e principalmente um relacionamento que seja de profundo amor. Esse é basicamente o Salmos 99, um salmos muito lindo que eu incentivo você a fazer a leitura mesmo aí na sua casa. E por fim, da nossa leitura de hoje, Apocalipse 4, que traz para cada um de nós a visão da majestade, né, do trono de Deus. Aqui você vê que João, ele começa a enxergar o trono de Deus e a sua autoridade, o interior do céu. Nós sabemos que lá em 2 Coríntios 12:4, nós sabemos que Paulo, ele mencionou que viu e ouviu coisas que não podia contar. Porém aqui, nesse texto de Apocalipse 4, o Espírito Santo e o Senhor Jesus convidam João a entrar e descrever o que viu. Nós vemos nesse texto que principalmente a soberania de Deus, ela é muito clara, muito nítida, e que principalmente o Senhor nos mostra que, apesar de tudo, o controle da história está em suas mãos, e ele faz isso por meio de Jesus, seu Filho. Logo aí no versos 1 desse texto você vai ver. E ao redor deste trono estão os 24 anciãos, os seres viventes e muitos trovões e relâmpagos, o que vem mostrar a cada um de nós que o trono de Deus está no centro de toda a autoridade e conhecimento no céu e na terra. Então esses foram os textos de hoje. Quero assim estimular você a fazer essa leitura diária sem perder um dia sequer. E também, queridos, que você possa estar aí mais uma vez curtindo, comentando, compartilhando esse texto com vários dos seus amigos, para que o nome do Senhor Jesus possa ser cada vez mais conhecido. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.